Olá, investidores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso queridíssimo canal Status Invest. Meu nome é João Daronco, eu sou analista certificado e sócio do Status Invest e hoje vamos falar sobre telecom. Grande parte de vocês investe em telecom. Eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, @joão.daronco. Grande parte das pessoas que me seguem investem em telecom, que acompanham esse canal investem no setor, principalmente por conta da recorrência de receita, e com receitas recorrentes, você tem uma geração de caixa recorrente que proporcionam dividendos recorrentes, tá? Não à toa que a Vivo é uma das principais pagadoras de dividendos da Bolsa. Mas, como vocês me pediram, vim aqui falar sobre o setor de telecom, especificamente sobre a Unifique, empresa brasileira com uma atuação regional, principalmente focada em Santa Catarina e agora no Rio Grande do Sul, no setor de fibra ótica, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre ela, vamos analisar seus indicadores, o futuro, tá? O que o mercado espera para a empresa e, além disso, vamos fazer uma comparação com os principais pares, né? Quais são os principais pares hoje brasileiros? A gente tem a TIM, a gente tem a Vivo, a gente tem a BrisaNet, que atua numa região diferente, mas possui um tamanho semelhante. A gente tem a Desktop, cada um com sua peculiaridade. A gente vai dar uma olhadinha em cada uma delas, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não vai perder nenhum vídeo, tá? Deixa um like nesse vídeo e coloca nos comentários ou me manda lá no meu Instagram, @joão.daronco, qual o conteúdo que você quer que eu traga aqui. Esse canal é feito para vocês. Essa comunidade que nós estamos criando é para ajudar vocês a investirem melhor, tá? Essa é a grande finalidade. Isso é que eu faço aqui, transmitir um pouco do que eu tenho sentido, do que eu vejo e do que eu aprendi no mercado financeiro, tá certo? Então, sem mais enrolação, vamos para nosso vídeo, vamos para o nosso queridíssimo Status Invest. E para quem não conhece, o ticker da Unifique é FIC3, Unifique Telecomunicações. A empresa foi fundada em 1997 pelo Fabiano Busnardo, tá? Aqui a gente tem até um resuminho sobre a empresa. A Unifique ela foi fundada em 1997. Acaba que ela tem 26 anos, vai fazer 26 anos da sua fundação. A gente tem como principal sócio hoje Fabiano Busnardo, fundador da companhia. Ele tem participação direta e também indireta via a Unitá Participações, tá? É uma empresa que tem apresentado forte crescimento nos últimos anos, fez seu IPO em 2021, tá bem? Desde então a empresa já passou da receita líquida de 458 milhões em 2021 para mais de 670 em 2022. Se a gente pega os últimos 12 meses da empresa, a gente está falando de uma receita líquida próxima a 800 milhões de reais, tá? Alguns outros indicativos bem interessantes sobre a empresa. Grande parte do mercado tem uma divergência sobre o segmento, né? Parte dos analistas estão dando compra forte, enquanto alguns estão dando aguardar, outros venda e venda forte. Então, bem distribuído essa visão dos analistas, não há um consenso claro sobre a empresa. Um outro ponto, um outro tópico que chama atenção é a questão do preço, né? O mercado dando um preço-alvo de 5,36, porém, chama atenção aqui, das últimas duas revisões, as duas foram positivas, tá? A empresa ela teve duas revisões positivas, saindo aí de uma média de um valor-alvo de 5,32 para 5,36, tá? É uma mudança pouco significativa, mas que mostra uma tendência, tá? Uma mudança dessa tendência. Se a gente for olhar ao longo do tempo, a gente vê que no início desse ano, né, em março desse ano, a gente tinha 66% dos analistas com compra forte, 33% com venda forte. Isso mudou, tá? 40% já está com compra forte, 20 aguardar, 20 venda e 20 venda forte. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores da empresa, tá? A Unifique, ela possui um dividend yield de 3,2%. Não é um dividend yield tão elevado quanto da Vivo, por exemplo, até posso colocar aqui. TIM, vou colocar TIM aqui para a gente comparar. A Vivo
tá? A Desk, a Brisa e a Oi, né? Tá 4 só, né? Então a gente tem esses como os principais players, né? Beleza, perfeito, vamos dar uma olhadinha. A Unifique, a Desktop e a BrisaNet, que são esses 3 players aqui embaixo, né? O roxinho é a Desktop, o vermelhinho a Brisa e o laranja a Unifique, a gente evidencia que eles têm um yield bem inferior a TIM e Vivo. Por que disso? Basicamente porque essas empresas estão investindo muito, tá? Investindo muito para crescer e eles têm conseguido crescer significativamente o seu número de acessos, o seu número de clientes. Não à toa que quando a gente pega e vê aqui o CAGR de crescimento dessas empresas, a gente não tem o CAGR anterior a isso, tá? Mas eu afirmo a vocês que o CAGR da Unifique é superior ao CAGR apresentado aqui na TIM, na Telefônica, por exemplo, né? Quando a gente pega a TIM e Telefônica, a gente está falando um CAGR de 5% para TIM, 2% para Telefônica, dos últimos 5 anos, né? Se a gente pega a Unifique e faz essa comparação, a gente está falando de uma empresa que saiu de uma receita de 160 para 670, né? Estou falando aí de 4 vezes, basicamente, em 4 anos. Cresceu 4 vezes em 4 anos. Muita coisa, muita coisa. Um CAGR superior a 50%, próximo de 50%, na verdade, tá? Então, são empresas que crescem muito por investir muito. E por conta de investir muito, não tem tanto dividendo para distribuir. Um outro ponto que chama atenção é o preço-lucro, indicador preço-lucro. Quando a gente faz uma análise do preço-lucro dessas empresas, a gente consegue evidenciar muito bem a queda no preço-lucro, né? Unifique, por exemplo, sendo negociada 12 vezes esse ano, 10 para o ano que vem, 9 para o próximo, tá? Enquanto a gente tem a Telefônica sendo negociada 16 vezes, a TIM 16 vezes, a Brisa 14, a Brisa 11, a Desktop 14 vezes. Então você tem uma empresa que cresce com uma rentabilidade bem interessante, tá? Quando a gente pega o ROI da empresa, pegando aqui, tá? O Unifique é o que apresenta melhor ROI de todas as empresas do setor, não só o melhor ROI, mas também o melhor ROA de todas as empresas do setor, tá? E com crescimento, então uma empresa que cresce, com o melhor ROI do setor, margens interessantes, tá? Quando a gente pega, por exemplo, margem EBITDA, tá? De todas as empresas, a gente tem a Unifique e a Brisa com as melhores margens dentre os principais players, tá? Margem líquida, a Unifique disparadamente a melhor empresa com margem do setor, 15%, tá? Negociando a múltiplos mais baixos do que seus pares, tá? Negociando a um EV/EBITDA de 3,5 vezes, tá? 3,5 para esse ano, bem abaixo do que todos os outros pares, em linha com a BrisaNet. Quando a gente pega, por exemplo, PL, 12 vezes, muito abaixo dos seus pares e bem abaixo da média histórica, é um indicador que cai ao longo do tempo. E aí vocês podem me perguntar, bom, João, mas e a questão de dívida, né? Essas empresas, ouvi falar por aí que elas se endividaram bastante para crescer e tudo mais. Se eu pego e olho o endividamento, e aqui eu estou olhando o endividamento dessas empresas, tá? Dívida líquida sobre patrimônio líquido histórico, eu vejo que sim, existem algumas que estão mais alavancadas, como é o caso da Desktop e da BrisaNet, né? As Big Telco, TIM e Telefônica, TIM e Vivo, muito menos alavancada, né? Dívida líquida EBITDA 0,13 e 0,70 para as Big Telco, 1,7 e 1,4 para Brisa e para Desktop. E a Unifique está com valor negativo, João. O que isso significa? Basicamente, significa que ela tem um endividamento líquido negativo, né? Se a gente for pegar a dívida bruta, tirando aquisições e arrendamentos de rede, e comparar isso com quanto ela tem em caixa e disponibilidades, nós vemos que a empresa tem hoje 444 milhões em caixa, enquanto ela tem uma dívida de 336 milhões, tá? Então, tem essa questão da robustez financeira. Na minha visão, até olhando os indicadores, né, não tem como fugir muito disso,
A Unifique é a empresa que apresenta uma rentabilidade superior às demais quando a gente olha ROI, né? Margens mais interessantes que as demais quando a gente olha a margem líquida, né? Ou EBITDA, endividamento mais tranquilo e múltiplos menores, tá? Então são esses os principais pontos de atenção. E aí vocês podem até me perguntar, pô, João, mas por que eu nunca ouvi falar de Unifique? O grande ponto está aqui, tá? Liquidez diária média, é uma empresa que negocia poucas ações, tem uma liquidez baixa, né? E aí grande parte dos institucionais e bancos não olham muito. Se eu for pegar a TIM, por exemplo, a TIM, ela negocia algo como 95 milhões por dia. São 95 vezes o que a Unifique negocia por dia, tá? Ainda não é uma liquidez extraordinária, mas é uma liquidez bem mais alta, né? Enquanto a Unifique vale 1 bi e 400 em bolsa, a TIM vale 36 bi em bolsa, né? Então, são esses pontos. Quando a gente pega a Vivo, mesma coisa. Então, acaba que a Vivo ela tem uma liquidez muito superior, 83 milhões, né? Enquanto a Unifique tem apenas 1. Então, você tem essa questão. Qual que é o grande ponto aqui? Você tem teses que são competidoras, mas que têm hoje um apelo diferente, né? Enquanto TIM e Vivo tem uma tese muito mais baseada em dividendos, não à toa, se eu for pegar aqui o histórico da Vivo, né, de dividendos, tem uma média de 7%, 7,2%, uma média bem interessante, bem elevada, claro, flutuando em anos que existem maior investimento, menor investimento, tudo mais. Ao longo da história a gente viu mudanças tecnológicas, 3G, 4G, agora o 5G, que necessitam um certo investimento, então você tem uma certa flutuação, mas ainda assim, um dividendo bem interessante, né? TIM, da mesma forma, a gente tem um dividendo interessante para TIM, eu vou buscar aqui, tá? Para vocês darem uma olhada, né? 4%, 5%, a TIM investe um pouco mais, mas a tendência futura, como eu vou mostrar aqui para vocês, é de que ambas aumentem o seu dividend yield, chegando a 8% em 2025, tá? Um crescimento do dividend yield, oriundo de um crescimento do lucro, tá? Então você tem uma tese mais voltada para dividendos, uma tese mais voltada para crescimento, seria mais ligada às juniors, tá? E é mais ou menos essa leitura que eu queria passar para vocês. Vocês pediram, nós do Status Invest atendemos, tá certo? Do que precisarem, podem contar conosco, coloca nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou, se não gostou, pode colocar feedbacks, críticas, o que for, a gente gosta de receber e ter esse contato com vocês, tá certo? Se inscreva no canal e não deixe de me seguir no Instagram, @joão.araronco, @status.invest, tá certo? Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.